dia. Esse ano Curitiba vai eleger um novo prefeito e o candidato vencedor nas urnas vai ter a responsabilidade de manter a tradição de bons administradores que a cidade já teve. A Curitiba de hoje, com dados projetados que apontam uma população de mais de 1,5 milhão de habitantes, tem um planejamento urbano acima da média, mesmo em relação às cidades dos países desenvolvidos. O planejamento de Curitiba teve origem já no século passado, em 1856, quando se transformou em capital da então província do Paraná. Curitiba teve um plano de desenvolvimento criado pelo urbanista francês Pierre Toloat. Na década de 40, surgiu outro plano, que levou o nome de um outro urbanista francês, o Plano Agache. Foi onde tudo começou. O Plano Agache foi a segunda tentativa de desenvolvimento planejado em Curitiba. Foi criado em 1941 pelo urbanista francês Alfred Agache e previu o crescimento do centro para os bairros, com grandes avenidas cortadas por vias circulares. Era o chamado crescimento concêntrico. A Avenida Paraná, que vai até o bairro Santa Cândida, é um testemunho desta época. Foi graças ao Plano Agache que o Código de Posturas foi modificado, obrigando as casas a ter um recuo de 5 metros da calçada. Isso explica por que Curitiba tem muitas casas com jardins. Na década de 60, o poder público mudou a concepção de planejamento da cidade. Em dezembro de 65, então prefeito Ivo Arzua criou o IPUC, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, um órgão formado por técnicos que tinham por objetivo compreender melhor a cidade e se antecipar ao crescimento dela. Para entender melhor como foi direcionado o desenvolvimento de Curitiba nos últimos 20 anos, basta seguir o ônibus expresso. A primeira grande inovação do IPUC no transporte coletivo foi também a base para a ocupação racional dos espaços. Ao longo das linhas foi construído o sistema trinário de circulação. A pista do expresso fica entre duas vias rápidas, uma no sentido centro-bairro, outra na direção bairro-centro. O resultado é que ao longo dessas chamadas vias estruturais, a cidade vai crescendo. A construção de prédios altos só é permitida entre essas vias. É isto que os técnicos chamam de crescimento natural induzido. O sistema se expandiu e foi sendo aperfeiçoado, pois a cidade se desenvolve onde existe plano viário e transporte de massa. A maior parte das grandes soluções funcionais de Curitiba nasceu nas pranchetas do IPUC. Aqui foram criados também os parques, os calçadões e todos os espaços de lazer e cultura que fazem da cidade um modelo de urbanismo. O IPUC hoje está se informatizando. O setor de geoprocessamento é capaz de fazer o mapeamento computadorizado da cidade, com todas as informações sobre zoneamento, tipo de solo e perfil econômico. Além do aperfeiçoamento do sistema de transporte com o biarticulado e o bonde, as grandes prioridades do Instituto para o Futuro são as ações nos setores sociais e do meio ambiente. É evidente que, na medida em que essa população não tem acesso a esses benefícios na área de saúde, na área da criança, na área da educação, elas também perdem a chance de competir por melhores posições na área do emprego, na área do trabalho. Então é fundamental a prefeitura assumir também essa função social. E para conversar sobre a administração da cidade, a evolução do planejamento urbano em Curitiba nas últimas 3 décadas e sobre o futuro da cidade do ano 300 e do século 21, está conosco aqui no Globo Comunidade o ex-prefeito de Curitiba, Ivo Arzua. Ivo Arzua foi eleito em 1962, administrou Curitiba até 66 e foi o criador do IPUC, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, responsável por todo o planejamento da cidade. Bom dia, doutor Ivo. Bom dia, Celeste. O senhor considera que o segredo de Curitiba é o planejamento? Exatamente, é o que distingue Curitiba das demais cidades do Brasil. Aqui se criou uma consciência da importância do planejamento urbano de Curitiba. E foi o que nós quisemos fazer durante toda a nossa gestão. Tanto que uma coisa que não se comenta muito, mas que é a essência do planejamento urbano de Curitiba, que foi um planejamento democrático. Nós temos toda a documentação do IPUC, da época, que retrata a verdade histórica da criação do IPUC e do plano da cidade de Curitiba, plano de urbanismo de Curitiba. Conte para nós um pouquinho, doutor Ivo, como é que surgiu a ideia de se criar o IPUC, como é que nasceu esse projeto? Bem, nasceu da seguinte maneira. É por isso que eu sou, assim, um defensor extremo da democracia, porque nasceu de um movimento democrático, de uma campanha política. A campanha política, na época, era uma campanha política que hoje se denomina o corpo a corpo.
não se tinha assim o grande instrumental da televisão, não havia uma grande mídia, não havia necessidade de grandes somas de dinheiros para a campanha. Você ia de porta em porta, de casa em casa, e dessa conversa do candidato com o povo, e por isso eu sou defensor do voto distrital, é a única maneira de nós realmente criarmos uma democracia legítima no Brasil, através do voto distrital, porque eu fiz uma campanha desse estilo. Bem, então eu aprendi com o povo de Curitiba, eles me disseram quais as dificuldades que eles tinham de educação, de saúde, de transporte, afinal de tudo. E eu anotava tudo o que eu via do nosso povo. Isso durante a campanha? Durante a campanha. Então, quando eu assumi, quando eu fiz o discurso de posse na prefeitura, está aqui nesta documentação, eu disse lá, eu peço licença para ler aqui, porque eu quero restabelecer a verdade histórica. Então eu disse lá em planejamento, o reexame do plano urbanístico de Curitiba para reajustá-lo nos pontos em que o grande progresso da cidade já recomenda alterações das novas soluções. Isto está no discurso de posse, porque eu senti do povo que era necessário, que o plano Agache já estava ultrapassado e que era preciso um novo plano para se ajustar às necessidades do povo de Curitiba. Agora, parece que na criação do IPUC houve a participação de todos os segmentos da sociedade, sindicatos, associações, como é que foi isso? Isso que eu faço questão, Celeste, porque veja bem, eu acho que o maior sentimento de soberania de um povo é o dele participar no planejamento do seu futuro e no futuro da sua família. Ele tem que participar. Dizia Friedman que o planejador não é um Deus conduzindo os homens para seus fins inescrutáveis. O povo, o verdadeiro interessado, tem que participar nas decisões que influem no seu futuro. Então, eu acredito muito que planejamento verdadeiro é o democrático e até hoje o único que existe no Brasil e em Curitiba é este, que foi democrático. Nós debatemos em toda a cidade, criamos o plano, depois de uma concorrência pública, que nos deu o plano preliminar de urbanismo, nós discutimos em toda a cidade. Então, veja, todos os segmentos da população, durante um mês, debateram o plano de urbanismo. Sempre presentes os vereadores, a imprensa e a classe estudantil. Bem, no próximo bloco nós vamos continuar conversando sobre o surgimento, sobre a criação do IPUC em 1965. Nós voltamos já já, aguarde um minuto só. Nós voltamos com o Globo Comunidade, que este sábado discute o início do planejamento urbano de Curitiba, considerada uma das cidades mais bem planejadas do país e a terceira melhor cidade do mundo para se viver. Olhem só, nós aqui em Curitiba. Então, vamos continuar nossa conversa com o ex-prefeito de Curitiba, Ivo Arzua, que além de criar o IPUC, criou o primeiro plano diretor da cidade. Exato. Doutor Ivo, como é que foi a criação desse plano? E naquele tempo, na década de 60, qual era a grande preocupação urbanística de Curitiba? Bem, eu já expliquei que nasceu do contato do candidato com o povo. E daí nasceu o plano de urbanismo de Curitiba. E nós procuramos, então, elaborá-lo seguindo, assim, um sistema lógico, como nós dizemos na engenharia cartesiana, né, racional, para a gente poder ter um produto final muito bom. E foi o que nós procuramos fazer com a participação do povo de Curitiba. Então, inicialmente, nós, durante, então, como eu disse, a nossa oração de posse, nós assumimos um compromisso com o povo de Curitiba de realizar esse planejamento para a transformação urbana de Curitiba. Houve uma proposta da Serete, que era a melhor companhia na época de urbanização, planejamento urbano, e nós designamos uma comissão de técnicos da prefeitura para examiná-lo. Entre eles estava Jair Leal, Teodócio Atirino, Dulce Auríquio, e eles chegaram à conclusão que devíamos fazer uma concorrência pública. Nós fizemos a concorrência, designando uma comissão de ilustres mestres da nossa Universidade Federal do Paraná, como o Dr. Clemente Pupi Ildefonso, que foi presidente, Dr. Bittencourt, que representava o Instituto do Arquiteto, um representante da Codepar que ia financiar, e assim por diante. Esta comissão recebeu as propostas, analisou e chegou à conclusão de que o melhor planejamento apresentado foi o da Serete, da firma Serete. Então, aí nós fizemos o contrato, o governador Ney Braga, que foi um grande incentivador desse planejamento, foi um grande prefeito de Curitiba também, eu acho que é o primeiro grande prefeito de Curitiba,
contemporâneo nosso, né? E o governador Ney Braga, muito entusiasta das nossas ideias, ele se propôs financiar através da Codepar. Então, financiou, era um plano caro, financiou esse plano e a Codepar nos entregou. Estavam lá na Codepar o doutor Adeodato Arnaldo Volpi, estava o Rich Bitter, né, que foi ministro, agora, e a esposa dele nos ajudava na prefeitura. Então, assim surgiu o plano. Mas, vejam bem, este plano foi um plano de técnicos, feito em escritório, em laboratório, vamos dizer. Depois, então, nós jogamos para debate público, dentro daquelas ideias de Friedman, de que o povo tem que aprovar o seu futuro, né? Que nós não somos deuses, dizendo como o povo deve viver. Esse seu trabalho não enfrentou oposição, porque hoje, por exemplo, Curitiba é uma cidade considerada bem planejada e, apesar disso, o prefeito Jaime Lerner enfrenta oposição na Câmara de Vereadores. Existem as invasões. O senhor naquela época não tinha oposição? Tinha. Eu enfrentei dois tipos de oposição violenta. A primeira foi o seguinte, porque enquanto nós planejávamos o plano, planejávamos esta urbanização de Curitiba, quero dizer, eu não podia ficar de braços cruzados e a prefeitura não podia ficar de braços cruzados. Então nós prestamos um grande serviço a Curitiba, fazendo a renovação do centro urbano de Curitiba, que era um centro decadente. A Rua Marechal Deodoro, estreitinha, as casas todas antigas, cheias de cupim, de rato, de barata. A Rua 15, uma parte, a Marechal Floriano, a Cruz Machado. E nós iniciamos um plano de renovação urbana respeitando o plano Agache, que estava em vigor. E como é que o senhor convivia com a oposição e quem era a oposição? A oposição eram os desapropriados, foram 400 desapropriados no centro da cidade, as casas demolidas, até o Cine Luz, que no centro da cidade, não sei se lembra, eu vou mostrar também, mas o Cine Luz, havia enchentes ali na Praça Zacarias, nós demolimos o Cine Luz a dinamite, e assim foram outros edifícios no centro da cidade. Então, esta oposição, não faziam... Os partidos políticos, pressionados pelos proprietários, faziam oposição. Mas quando eles perceberam, então vejam, o planejamento democrático teve um grande mérito. Ele trouxe a população para apoio desse planejamento urbanístico. Então, o grande mérito de Curitiba é do nosso povo. Não foi Ivo Arzua, não foi um homem só que fez isso tudo. Fomos todos nós e o povo nos ajudando. Então, com o apoio do povo, com o respaldo popular, nós conseguimos, então, eliminar essas resistências. Por exemplo, havia uma praça no centro da cidade, onde tinha um clube de futebol, e nós precisávamos desapropriar ali para a renovação urbana. E a resistência política, você já me imaginou desapropriar um clube de futebol no centro da cidade? Se não me engano, era o Poti Esporte Clube. Bem, foi uma luta tremenda. Até que um dia eu consegui a emissão de posse do desembargador do Tribunal de Justiça que estava com o processo, e às 6 horas da manhã eu peguei as máquinas da prefeitura e fomos para lá e pusemos tudo no chão para evitar que, com o recurso, paralisassem as obras. O senhor não precisava então foi uma oposição Câmara? Tremenda. Sim, e os vereadores, quando sentiram o apoio popular, também vieram comigo. Eu tinha minoria na Câmara, porque o grande partido da época era o PTB, que foi talvez maior que o PMDB, tinha mais força que o PMDB nos seus áureos tempos. Então eu enfrentava a oposição do PMDB, porque o PMDB concorreu comigo na campanha de Curitiba com um grande paranaense que é o Carlos Alberto Moro. Era um grande advogado, um grande orador, uma pessoa que eu admiro, e era do candidato do PMDB. Então nós enfrentamos uma oposição política muito grande, mas quando os vereadores sentiram que o povo da cidade estava a nosso favor, também o vereador Erundi Silvério, que foi presidente da Câmara do PDS, também era opositor a nós, porque estiveram um candidato, o doutor Abílio Ribeiro, também um grande homem público, um grande engenheiro, presto aqui minhas homenagens a ele. Ele foi candidato comigo. Então, nós tínhamos oposição do PDS, que tinha o governo do Estado na mão, era o senhor Moisés Lupion. Nós tínhamos a oposição do PTB, que teve o general Liberê de Matos também como prefeito. Então foi uma luta muito grande, mas o apoio do povo, quando o povo sente que o administrador é sério, que é confiável, o povo dá o apoio. Então, essa homenagem eu quero prestar aqui ao povo de Curitiba.
Doutor Ivo, depois desse processo todo que culminou com as 400 desapropriações nesse eixo central e o alargamento das ruas, inclusive da Marechal Deodoro, foi iniciado então o desenvolvimento a partir do centro para os bairros de Curitiba? Exatamente, foi concomitante. Nós, por exemplo, a Avenida Kennedy, ligando aqui a Marechal Floriano, lá a República Argentina. A Avenida Paraná, que foi citada anteriormente, lá do Cabral, lá para Santa Cândida, né? A Mário Turinho, aqui na saída de Ponta Grossa. A Avenida Churchill, lá para o Pinheirinho. Então, as grandes avenidas de escoamento do tráfego, naquela época, foram também enfrentadas e foram solucionadas e inauguradas. No próximo bloco, nós voltaremos a discutir o planejamento urbano de Curitiba, a história da cidade. Nós voltamos em um minuto. Você podia... Estamos de volta. O tema do Globo Comunidade de hoje é sobre o planejamento urbano de Curitiba. O ex-governador Ney Braga foi o primeiro prefeito eleito pelo voto direto. Era o ano de 1954 e Curitiba tinha menos de 200 mil habitantes. Alguns prefeitos ainda fizeram, além do Plano Agache, outros projetos urbanísticos de Curitiba. Quando nós recebemos, praticamente o que estava em execução era o Plano Agache. O Plano Agache, que era um plano viário, mas depois do Plano Agache nós precisávamos realmente fazer um plano urbanístico de Curitiba. Nós então fizemos esse projeto todo englobado, a canalização de rios, a melhoria das águas pluviais, a rede viária de Curitiba, o zoneamento, porque inclusive os gabaritos, a altura de prédios, nas zonas residenciais, nós obrigamos que houvesse um recuo de 5 metros para jardinamento, que na realidade havia necessidade disso. Vimos ruas que precisavam ser alargadas, algumas que precisavam ser projetadas. Plano de transporte coletivo. Hoje Curitiba é uma cidade conhecida por prestar um bom serviço nessa área. Onde começou tudo? Fizemos naquela época uma análise e chegamos à conclusão que podíamos fazer uma tarifa social. Como fazer essa tarifa social? Dando uma linha de ônibus de alta rentabilidade, como um hábito de viajar mais intenso, como a Rua 15 por exemplo, e casar esta linha com uma outra linha que fosse de menor rentabilidade. Por exemplo, uma linha que servisse a um bairro longínquo, onde o trabalhador tomava um ônibus e só descia no centro da cidade. Não havia tanta mudança assim de passageiro. E faríamos assim uma proposição para uma tarifa média. Foi aprovada essa tarifa e foi talvez a primeira tarifa social que Curitiba teve. Foi um plano para Curitiba. Inicialmente fizemos o plano de asfalto, coincidindo com essas linhas onde havia transporte coletivo, nós asfaltávamos para que a tarifa não fosse aumentada. Por onde tem que começar o desenvolvimento de uma cidade? Eu acredito que é fundamental. Uma rede viária é fundamental. O zoneamento da cidade é fundamental, particularmente o saneamento da cidade, não é? Nós não podemos querer uma cidade que não tenha água, não tenha esgoto, que os rios não sejam canalizados, e também esse setor de educação que é importante. Porque ninguém fixa pessoas se não oferecer aos filhos, a essas pessoas, condições de educação, condições de cultura, condições de emprego. E quem é o bom prefeito? O bom prefeito deve ter dentro do coração esse amor profundo a todas as classes de seu município e, fundamentalmente, entender seu povo, comungar com ele do mesmo idealismo e trabalhar no município, pelo Estado e pelo país. Bem, doutor Ivo, o ex-prefeito e ex-governador Ney Braga diz que o bom prefeito tem que estar com os olhos voltados para a sua população. Exatamente. O senhor teve um trabalho também dirigido a um dos problemas mais graves que Curitiba enfrenta ainda hoje, que é a habitação. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu projeto habitacional e como o senhor vê a perspectiva de futuro na área da habitação para Curitiba. Muito bem. Nós, em face dos conhecimentos que nós aurimos durante a campanha, nós editamos um livro na época chamado Habitação, Esperança e Desafio.
ali nós traçávamos a política habitacional do município. Em função disso, nós criamos a Coab CT, que foi uma das primeiras do Brasil, voltada para a habitação popular. E construímos a Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, naquela época com 2.500 casas, 10 mil habitantes. Construímos uma vila habitacional aqui em Campo Largo e uma em Paranaguá, porque nós criamos no sentido da região metropolitana de Curitiba. Os municípios vizinhos de Curitiba eram sócios de Curitiba nesse planejamento habitacional. O povo não vê divisa entre os municípios. Por exemplo, nós recebemos água de Piraquara. O nosso aeroporto está em São José dos Pinhais. Como planejar Curitiba só para os curitibanos, só para quem vive aqui? Nós temos que planejar estas cidades da região metropolitana, vamos dizer assim, coerentemente. Então, nós fizemos o primeiro plano diretor da região de Curitiba, que não é citado. Foi feita graças a um grande engenheiro também, que não é geralmente citado, o Dr. Luiz Armando Garcês, que era presidente da URBS, que foi criada na nossa gestão. E graças ao Dr. Luiz Armando Garcês e à URBS, nós fizemos esse plano da região metropolitana de Curitiba. Então, a solução agora tem que ser esta, quer dizer, agora não já do passado, quando nós fomos prefeitos. Tem que ser um planejamento para a região metropolitana de Curitiba, e não só para Curitiba. E vejam, nós criamos aqui e patrocinamos o primeiro Encontro Nacional de Arquitetos Planejadores em Curitiba, de 11 a 16 de maio de 1966. Esteve, inclusive, o ministro do Planejamento da época, que era o Roberto Campos. Muito bem, houve algumas conclusões nesse primeiro Encontro Nacional de Arquitetos e Planejadores. E uma delas foi esta, que não se pode planejar só para Curitiba. Então nós temos que planejar para a região metropolitana de Curitiba. As cidades dormitório, as cidades industriais, uma Araucária. Então vejam, nós temos que planejar para este conjunto todo da região metropolitana de Curitiba. Esta é a grande solução, tanto habitacional como de educação, de industrialização, de tudo. O senhor concorda com a tese de que Curitiba tradicionalmente teve bons prefeitos? Eu concordo. Grandes prefeitos, eu citei um deles e não vou me alongar porque eu cometeria alguns erros e algumas omissões. Eu citei há pouco o grande prefeito Ney Braga, grandes prefeitos. Antes da minha gestão e depois da minha gestão, grandes prefeitos, como é indiscutivelmente o atual prefeito, né, e foram os anteriores a ele. Então eu acho que Curitiba teve essa felicidade, mas veja bem, por que ela teve essa felicidade? Porque havia um plano discutido com o povo, aceito pelo povo, e então os prefeitos, quando este plano é aceito pelo povo, debatido com o povo, tem mais facilidade de implantar esse plano. Bem, esse ano nós temos eleições para prefeito em Curitiba. É claro que o senhor não vai declinar nomes, mas eu gostaria de saber se, de acordo com a sua experiência, o senhor acha que o perfil ideal de prefeito para Curitiba é de um político ou de um técnico? Bem, depende do conceito que se faça de político, porque se nós definirmos a política como arte do bem comum, todos os políticos têm a sua chance de serem prefeitos. Mas a política, como é praticada no Brasil, é errada. Então os políticos escolhem caminhos errados de promoção pessoal, até demagógicos. Aí é o erro. E o técnico, em geral, ele não é demagogo. Ele, sendo competente e sério e não sendo demagogo, ele tem mais chances de ter êxito na sua gestão da prefeitura. Mas nós tivemos grandes prefeitos que não eram engenheiros, que não eram técnicos. Eu citei o Ney Braga, podia citar outros aqui que não eram técnicos, mas eram sérios, eram honestos, se rodearam de uma boa equipe e com amor ao povo, como foi dito aqui. Então, agora, evidentemente, há técnicos e técnicos. Há técnicos que não são confiáveis, como há políticos que não são confiáveis. Mas o importante é que seja, primeiro, uma pessoa confiável, honesto, com um passado assim, impecável. O passado é o fiador das futuras ações de um cidadão. Então o povo tem que olhar muito o passado dessa pessoa. Se ela comprovou já suas condições profissionais e de bom cidadão, não é? E com esse amor e esse sentido cívico e patriótico. Muito obrigada, doutor Ivo Arzua, pela sua presença conosco aqui no programa. E o Globo Comunidade vai ficando por aqui e volta na próxima semana, no próximo sábado. Um bom final de semana a todos e até lá.